Olá, pessoas! Tudo bem, gente? Então, seguindo aqui o nosso conteúdo, a gente vai continuar falando de oração subordinada, tá? Vocês não vão fugir ainda desse tema, a gente vai precisar estudar, vai precisar falar muito sobre, fazer muitos exercícios, tá certo? Então, assim, vamos começar a nossa aula com calma. Vou pedir para vocês, mais uma vez, pegarem o livro, acompanharem comigo, porque conforme for a gente vai fazer alguns exercícios, alguns não, muitos. Mas, assim, é muito importante vocês estarem acompanhando comigo, tá? Cansou? Tá muito desgastante e tudo mais? Para um pouco, levanta, vai beber uma água, né? Pausa o vídeo, depois volta, reproduz novamente o vídeo. Eu vou continuar aqui falando com vocês, tá bom? O importante é a gente ter disciplina e foco, beleza? Vamos lá. Então, gente, a gente vai começar relembrando o que a gente viu na última aula, né? Porque na última aula a gente falou sobre período composto por subordinação. Tá, essa subordinação, ela é de que tipo? A gente já sabe que a oração, ela pode ser coordenada ou subordinada, certo? Se for coordenada, é porque elas são orações independentes, elas funcionam sozinhas, eu não preciso necessariamente que tenha uma principal fazendo todo o comando ali, certo? Mas as coordenadas a gente aprendeu já ano passado. Esse ano, a gente vai dar seguimento aqui na questão das orações com oração subordinada, como eu disse na última aula. Então, agora, a gente passou dessa fase das coordenadas, a gente ainda vai ver algumas coisas relacionadas, mas o foco maior vai ser a oração subordinada, que é aquela oração que tem uma relação de hierarquia com a minha oração principal. Então, geralmente, eu tenho duas orações em que uma oração vai ser subordinada, vai estar sendo ali comandada pela minha oração principal, tá certo? Então vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na última aula. Gente, seguinte, momento de exercício. Vamos relembrar fazendo exercício, tá? Eu tinha propositalmente deixado alguns exercícios para vocês fazerem nessa aula, né? Passei a última aula, os últimos exercícios e tinha deixado lá, não marquei para vocês fazerem porque eu queria realmente abordar isso nessa aula de hoje, tá ok? Então vamos lá, abre o livro na página 548. Tá? Exercício 2. Depois, 549, 4 e 9. Realmente só para a gente relembrar o que a gente introduziu ali. Porque na última aula, na verdade, deve ter ficado bem assustadora para vocês, eu concordo. Porque é um momento que a gente vê todas as orações juntas. Vê todos os nomes, tanto de coordenada quanto de subordinada. Fiz um mapa mental para vocês, mas ainda assim pode ter assustado, né? Por ter realmente muita nomenclatura. Mas eu falei para vocês terem calma, que a gente ainda ia trabalhar isso de forma detalhada, oração por oração. E é justamente isso que eu vou fazer na aula de hoje, depois dessa revisãozinha, tá certo? Então, pause esse vídeo, façam esses exercícios e quando vocês terminarem, vocês coloquem para reproduzir novamente, que eu vou explicar cada um deles, certo? Então, show, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos para número 2 aí da página 548. Vamos corrigir o que vocês fizeram. Olha só, no número 2, ele quer que a gente troque a expressão em destaque por uma oração subordinada. Tá, como que eu faço isso? Gente, primeiramente, eu tenho aqui períodos que são simples. Eu tenho períodos aqui que tenho só uma oração. Então, se eu tenho só uma oração, eu não posso ter uma oração subordinada, tá? Então, como que eu transformo? Como que eu faço com que minha oração seja subordinada? Ele já mostrou pra gente onde que a gente tem que fazer essa alteração. Ele já grifou aqui pra gente, já mostrou. Olha, para acesso a notícias, é ali que você tem que fazer a transformação. Então, o que eu pego? Eu pego o acesso e transformo em acessar. Transformo no verbo acessar. Tá? Então, eu vou ficar com os aplicativos de mensagens são usados para acessar notícias. Pronto. Agora eu tenho dois verbos, o são e o acessar, em que, para acessar notícias, é a minha oração subordinada, porque ela está dependendo da minha oração principal. Os aplicativos de mensagens são usados.
Ah, como que eu sei que é subordinada? Por que ela é subordinada? Gente, para acessar notícias sozinho, só essa sentença faz algum sentido? Não faz. Eu estou dependendo da minha oração mãe, da minha oração principal, que é a que vem antes. Tá, professora, mas qual que é? Como que eu sei qual é qual? Beleza. Eu tenho, introduzindo essa oração subordinada, o elemento para, né? O para aqui está funcionando com ideia de finalidade, né? Os aplicativos de mensagem são usados com a finalidade de acessar notícias. Então, aqui, na verdade, eu tenho uma oração adverbial, uma oração substantiva adverbial. Subordinada, desculpa, oração subordinada adverbial. Por que adverbial? Porque ela tem uma ideia de circunstância. Ah, entendi. Então, ela não vai ser aquela que vai iniciar com a conjunção integrante que. Isso mesmo, ela não vai iniciar com essa conjunção. Nesse cenário que a gente tem, ela vai precisar iniciar com esse para ter essa ideia de finalidade, para acessar as notícias, com a finalidade de acessar as notícias. Lembra que as orações subordinadas adverbiais têm toda essa ideia da circunstância. Elas são diferentes das substantivas das subordinadas substantivas e das subordinadas adjetivas, que a gente consegue diferenciar pelo elemento que, não é mesmo? Então, beleza. Aqui eu fui além, mas o que ele queria mesmo era que a gente transformasse esse período simples em um período composto por subordinação. Então, era só a gente transformar o meu nome em verbo. Vamos para B. Os resultados já eram previstos mesmo antes da pesquisa. O que eu poderia fazer aqui? Ó, os resultados já eram previstos mesmo antes de divulgarem a pesquisa. Poxa, mas não tinha a palavra divulgar, não tinha nem divulgação para eu conseguir transformar. Eu peguei um verbo novo? Sim, poderia fazer isso. Aqui ele me deu liberdade para transformar a minha oração. Então, eu peguei um verbo, né, o verbo divulgar, e encaixei aqui. Poderia ser outro, tá? Depois, até no nosso momento de interação, se vocês tivessem colocado outro verbo, a gente conversa e vê se está certinho ou não, se faz sentido. Agora, o importante era colocar um verbo aqui, era essa a questão. Então, os jovens já eram previstos, os resultados já eram previstos, mesmo antes de divulgarem a pesquisa. E aqui tem ideia de quê, professora? Aqui vai ser uma subordinada adverbial. Por quê? Mesma coisa, tem ideia de circunstância. E que circunstância? Gente, esse antes aí, ó, não tem uma ideia de tempo, né? Os resultados já eram previstos mesmo antes de divulgarem a pesquisa. Então, aí eu tenho uma ideia de tempo. Letra C. O jovem entrevistado defendeu sua posição. Ele queria que eu modificasse a parte do entrevistado. Tá. O jovem que foi entrevistado defendeu sua posição. Ah, então eu coloquei um verbo aí. Coloquei o foi, né? O jovem que foi entrevistado defendeu sua posição. Esse foi fez com que eu tivesse mais um verbo, porque eu já tinha o defendeu. Então ficaram aí 2 verbos, certo? Tem uma oração subordinada. É de que tipo essa, professora? Essa oração, gente, é subordinada adjetiva. Por quê? Olha para o quê? Qual que é o meu primeiro passo? O jovem que foi entrevistado. O jovem isso ou o jovem o qual? O jovem o qual. O jovem o qual é o que mais faz sentido na minha sentença. Então, se eu consigo substituir pelo qual e não por isso, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, em que esse que, esse pronome relativo aí, vai introduzir a minha oração subordinada adjetiva, certo? Letra D. A moça, atuante na política, defendeu a verificação das fontes. E aí, como é que eu faço? Gente, a moça que sempre atuou, de repente, né? A moça que sempre atuou em causas políticas, defendeu a verificação das fontes. Olha que ótimo. Fez todo sentido aí a nossa sentença, né? Então, que sempre atuou. Ah, professora, entendi. Você acrescentou atuou e eu tenho ali o defendeu. Tem os 2 verbos em que uma oração está dependendo da outra. Por isso que ela é subordinada. Exatamente, tá? Ah, ela é subordinada de que tipo? Adverbial, adjetiva ou substantiva?
Não sei, vão perguntar por quê? A moça isso ou a moça a qual? A moça a qual? Gente, esse que, igual a de cima, faz referência à palavra que eu disse antes. No caso aqui, a moça. Então, se ele faz a referência a algo que eu já disse anteriormente, esse que é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Certo? Então, nesses casos aí, gente, até coloquei uma observação para vocês, a gente precisaria inserir um novo verbo para transformar as sentenças em orações subordinadas. Era isso que ele queria da gente. Tá ok? Vamos seguir. Ainda na página... Agora a página 549. Isso. Número 4. Divida os períodos abaixo em orações. Moleza, gente. Eu tenho que ir até certo ponto e colocar uma barrinha ali para separar. Por exemplo, na letra A. Nos últimos anos, as redes sociais se tornaram uma fonte importante de informação. Como que eu vou fazer aqui para separar minhas orações? Gente, não vou fazer, porque eu só tenho uma oração. Eu só tenho um verbo aí. Qual o verbo que eu tenho? Se tornaram, né? Se tornaram é o meu único verbo. Então, eu não vou poder separar nada, porque eu só tenho uma oração. Beleza? A mantém da mesma forma. Agora na B. As redes sociais são muito utilizadas para ler notícias. Eu tenho o são e tenho o ler. Tenho então aí duas orações. Onde que eu faço a divisão? Até onde ela faz sentido. Até onde eu tenho um outro elemento que faz a minha introdução da outra oração. Então eu tenho as redes sociais são muito utilizadas. Uma oração. Outra oração, para ler notícias. Olha como é que faz sentido, né? É como se um complementasse o sentido do outro. Aqui é a mesma ideia da finalidade que a gente viu lá no último exercício. As redes sociais são utilizadas com o fim de, com a finalidade, para esse motivo maior, tá? Para essa razão. Então eu tenho a ideia de finalidade, tenho uma adverbial. Na letra C, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking do acesso a redes sociais e está à frente da Holanda e do Canadá. De novo, como que eu faço para identificar? Ache os verbos. Tudo, gente, tá voltado para o verbo. Tudo primeiro é o verbo. Então, eu tenho ocupa e depois tenho está. Professora, acesso não é verbo? Não. Eu acesso, tu acessas. Até pode ser, né? Se fosse acessar. Eu acesso, tu acessas, ele acessa. Mas nesse caso, o ranking do acesso, ele é o acesso. Eu tenho um artigo aí do lado do meu substantivo. Então, ele deixa de ser verbo. Tá? Ele já não está funcionando mais como verbo. Então, se fosse acessar. Então, eu tenho ocupa e está. Onde que eu separo? O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking do acesso a redes sociais, barra, uma oração. E está à frente da Holanda e do Canadá, outra oração. Então, eu tenho aí as minhas duas orações. Por que eu separei aí? Por que eu fiz a minha pausa nesse local? Gente, porque eu tenho um E. Eu tenho o conectivo E, que a gente viu ano passado, que tem ideia de adição. Né? Então, ele vai fazer essa conexão. Vou fazer a pausa ali, até porque até onde faz sentido, né? Depois fica meio confuso se a gente quebrar essa oração em outra parte. Letra D. Os usuários da internet que usam as redes sociais para ler as notícias precisam tomar cuidado com o que leem e compartilham. Então, eu botei aí, os usuários da internet que usam as redes sociais, uma oração. Eu tenho aí usar. Parei nessa parte porque eu tenho o para, introduzindo outra oração. Para ler as notícias. Ler mais um verbo. Duas orações. Para ler as notícias, precisam tomar cuidado. Precisam tomar cuidado. Então, eu tenho aí, precisam tomar, tem uma locução. Terceira oração. Com o que leem. Mais uma oração, 4, né? Porque eu tenho o que introduzindo a oração do verbo ler. E a última oração, e compartilham. Por que eu separei aí? Porque eu tenho um e introduzindo essa minha última oração.
tá certo, gente. Então, eu tenho várias orações aí, acho que foram 5, não é isso? Então, fiz as minhas pausas de acordo com os introdutores, com os nossos conectivos. Tá certo? Vamos lá, tá acabando. Acabando essa revisão. 9. Observe as frases abaixo. Aí já tô na página... Mantenho na página 549, tá? Observe as frases abaixo. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram o discurso? Vocês ouviram que o jogo será adiado? Olha só. Os termos em destaque são equivalentes sintaticamente. O que é equivalência, gente? São iguais, né, sintaticamente. Um está para o outro, como a gente fala na matemática, né? Eles são iguais sintaticamente. Um tem a mesma função sintática que o outro. Explique. Como que eu posso explicar isso? Por que eles são iguais? Por que eles têm essa mesma função sintática? Vamos lá, por partes. Vocês ouviram isso. O que eu faço primeiro? Acho o meu verbo, ouvir. Quem ouve, ouve alguma coisa, né? Essa alguma coisa vai ser o meu isso, tá? O meu isso é minha alguma coisa. Ouviram isso, ouviram alguma coisa. Gente, como não tem preposição, a gente vai ter um objeto direto, que vai ser o isso, né? Quem ouve, ouve alguma coisa, não tem nenhuma preposição para ligar o meu verbo ao meu complemento, tá? Então, eu vou ter um objeto direto, isso. Agora, a segunda, vocês ouvirão o discurso? De novo, gente, quem ouve, ouve alguma coisa. Que alguma coisa é essa? O discurso. Novamente, quem ouve alguma coisa não tem preposição. Como eu não tenho essa preposição, novamente eu tenho um objeto direto, tá? Agora, vocês ouviram que o jogo será adiado? Quem ouve, ouve alguma coisa. De novo, então aqui, esse que o jogo será adiado é a minha alguma coisa, é o meu isso. E, novamente, como não tem preposição, a gente vai ter um objeto direto, que o jogo será adiado. Então, como que eu poderia responder isso, gente? Ainda que os termos destacados sejam pronome, né, substantivo ou oração, todos vão exercer função de objeto direto, tá? Portanto, elas são sintaticamente equivalentes. A gente não tem as mesmas palavras. A gente tem, no terceiro caso aí, uma oração, né? Uma oração com função de objeto direto. No primeiro caso, eu já não tenho uma oração, tenho só uma palavra mesmo, a palavra isso, né? O pronome isso com essa ideia de objeto direto. Então, nos três casos, eu tenho essa ideia de objeto direto, tá ok? Então, por isso que elas são sintaticamente equivalentes. Não são idênticas, não são as mesmas estruturas, mas elas são equivalentes, tá ok? Agora, gente, podem beber uma água, tá? Pausa o vídeo, fizeram os exercícios, já corrigiram. E coloquem depois para reproduzir novamente. Também vou beber minha água aqui. Eu, como sempre, tô falando demais, né? Mas é necessário, gente. Juro. Então, vamos lá. Agora a gente começa aqui mais um capítulo, capítulo 6. Mas relaxa, tá? Porque é a continuação do que a gente já estava vendo aqui atrás. Orações subordinadas substantivas. Então, eu falei para vocês que as coordenadas a gente aprendeu no ano passado. As subordinadas adverbiais eu pincelei, falei um pouco para vocês, não foquei muito nisso, tá? Até porque no livro ele não traz isso nesse momento, mas quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, eu vou fazer revisão desse conteúdo, tá? Fiquem tranquilos, porque é uma parte muito importante para os concursos de vocês, então vocês não vão sair daqui do nono ano sem saberem oração subordinada, ok? Vamos lá, agora a gente vai entrar nas subordinadas substantivas. Então, a gente já sabe que elas desempenham valores substantivos na oração principal a que estão ligadas, certo? O que mais que eu sei das substantivas? Que elas são introduzidas por conjunções subordinativas integrantes. Que conjunções são essas? Que e se. Ah, professora, mas você disse que o que não vai aparecer sempre, eu já não sei mais o que fazer. Calma, tá? O que eu disse foi
que elas são introduzidas por essas conjunções que e se, subordinadas substantivas, mas que em dados momentos elas vão estar ocultas, vão estar escondidas. Essas conjunções estão escondidas, mas no fundo elas passam aquela mesma ideia. É como se eu conseguisse encaixar aquele que na minha sentença. Mas eu só não quis falar, eu só não quis pronunciá-lo, tá certo? Então a gente tem que ter esse bom senso aí, esse feeling de perceber se está cabendo ali ou não essa conjunção, para saber se ela é substantiva ou não. Certo? Então, elas vão ter a conjunção integrante e, além disso, elas podem exercer função de quê, gente? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. São seis funções sintáticas aí que a gente vai ter. Ai, professora, eu não sei nem o que é objeto direto. Como que eu vou chegar aqui em oração subordinada e substantiva com função de objeto direto? Gente, eu oriento que vocês deem uma estudada nas funções sintáticas, né? Pegar aqui o livro de vocês, reler, fazer os exercícios, de repente pegar o do ano passado também. Porque muitas das coisas aqui a gente já viu, só que pode acabar não lembrando. Mas é por isso que a gente vai treinar com muitos exercícios até isso fixar bem na cabeça de vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui para entendermos as orações subordinadas substantivas. Eu lembro que falei para vocês, né, espero que vocês lembrem também, do nosso passo a passo para poder identificar uma subordinada substantiva. Né? Ah, professora, beleza. Por que que ela é subordinada? Isso eu ainda não entendi. Ela é subordinada porque ela tem uma relação de hierarquia com uma outra oração que a gente chama de principal. Tá? Então, eu vou ter aí duas orações ou mais, em que uma dessas orações vai ser subordinada a essa principal. Por isso que ela é subordinada. Tá, entendi. Agora, por que que ela é substantiva? Ela é substantiva porque eu consigo substituí-la pela palavra isso, porque elas exercem função de substantivo. E o que pode exercer função de substantivo? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. São as funções. Por isso que vai ter todos esses nomes aqui nessa parte, tá? Vai ser muito importante a gente prestar atenção máxima, tá ok? Então, se elas não fossem subordinadas substantivas, elas poderiam ser subordinadas adjetivas ou adverbiais, mas ainda não é o caso. Vamos estudar agora as substantivas, vamos frisar nisso aqui. Falei do passo a passo. Qual que é o passo a passo? Identificar a presença do elemento que introduz a oração subordinada, que é o meu que ou o meu se. Né? São esses dois elementos, já falei isso várias vezes. Se tem o que e tem o se, é possível que seja uma subordinada substantiva. Só que eu preciso fazer o teste, tá? Como que eu faço esse teste? É o meu segundo passo. Eu vou verificar se esse que é substituível pela palavra isso ou pela palavra o qual, tá? Vou dar o exemplo daqui a pouquinho. Então, eu vou substituir. Se eu consigo substituir por isso, ela é subordinada substantiva. Se eu consigo substituir por o qual, subordinada adjetiva. Vamos lá. Beleza, terceiro passo é o passo da classificação. Então, a gente vai falar muito mais aqui nessa aula. Então, eu vou perguntar para o verbo para conseguir determinar a função sintática. Da mesma forma que a gente faz lá atrás no período simples, quando eu tenho só uma oração e quero identificar qual que é o meu objeto direto, o meu objeto indireto, tá? Não tem muito mistério aqui. Então, vamos lá. As funções, já falei para vocês que são 6, né? Sujeito, predicativo, aposto, objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Vamos ver por partes, tá certo? Como que seria a classificação de cada uma delas? Sujeito, oração subordinada, substantiva, subjetiva. É esse o nome que eu vou dar para minha oração que tem função de sujeito. Se tiver função de predicativo, oração subordinada, substantiva, predicativa. Não predicativa do sujeito, só predicativa o nome.
Se tiver função de aposto, oração subordinada substantiva apositiva. Se tiver função de objeto direto, oração subordinada substantiva objetiva direta. Se for indireto, objetiva indireta. Se for complemento nominal, completiva nominal. Tá ok? Vamos lá. Nessa aula a gente só vai ver 3 funções, tá? Não vamos ver todas não, porque é muita coisa. Vamos por partes, tá? Vamos bem com calma mesmo. Então, primeiro passo aqui. Oração subordinada substantiva subjetiva. Gente, ela vai desempenhar a função de sujeito na minha oração principal, da minha oração principal, tá? E há verbos e certos termos que geralmente vão se apresentar como sujeito em uma oração subordinada substantiva, tá? Sempre vão estar flexionados na terceira pessoa do singular, tá? Então, por exemplo, sabe-se, é preciso, é certo, é claro, é bom. Gente, começa a ter essa malícia. Não é decoreba, mas começa a ver a ocorrência das coisas. Como que as coisas se repetem. Olha, se eu pego uma oração e ela se inicia com sabe-se, eu tenho certeza, tá? 98% de certeza que ela vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva, que vai ter função de sujeito. É muito difícil conseguirem fazer algo diferente disso, iniciando com sabe-se. Tá ok? Então, eu tenho que começar a ter essa sacada de, casos dos verbos acontecer, constar, cumprir, importar, ocorrer, parecer, né? E daquelas expressões, é bom, é claro, é certo, é preciso, sabe-se, conta-se. Tá ok? Então, vamos lá. Exemplo, tá? Parte prática, que é como a gente consegue de fato entender como isso funciona. Vamos sempre fazer cada uma dos exemplos, dos exercícios, a partir do passo a passo, tá ok? Sempre. Até vocês ganharem a manha da coisa. Quando vocês começarem a estar craques, não vai precisar mais ficar fazendo esse passo a passo. Tá? Mas aí é com vocês, é no ritmo de vocês. Vamos devagar. Olha só, é problema que você use o celular durante a explicação. É problema que você use o celular durante a explicação. É problema. Eu tenho aí o verbo ser, né? O é. E depois eu tenho use. Onde que eu separo as minhas orações? No que. Antes do que. Né? Já consigo marcar que a minha principal é problema. E a minha subordinada é que você use o celular durante a explicação. Ok? Tudo isso aí é minha oração subordinada. Então, eu tenho uma oração principal formada por verbo de ligação, que é o meu verbo ser, né? Representa estado, mais o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é esse, professora. O predicativo do sujeito é uma característica do meu sujeito. Vamos lá. Então, aqui o que eu tenho? Que falta o meu sujeito. Como que eu sei disso? Vamos para o passo a passo? Identificar a presença do elemento que introduz a oração subordinada. Que elemento é esse? É o que? Beleza. Segundo passo, verificar se é substituível por isso ou por qual. Olha só, gente, é problema isso ou é problema o qual? É problema isso. Eu ainda vou dizer qual é o problema, né? Então, é problema isso, então eu tenho uma subordinada substantiva. Show de bola. Agora, desço mais um pouquinho aí. 3. Se ela for substantiva, eu tenho que perguntar para o verbo para determinar a função sintática, né? Para saber se ele é sujeito, se é objeto direto, objeto indireto. Vamos lá. Eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo ser, o é. Então, a minha oração, gente, só vai poder ser subjetiva ou predicativa. Quando eu tenho o verbo ser, verbo de estado, eu só posso ter o meu sujeito e o meu predicativo nessa oração, certo? Verbos de ação, não necessariamente eu vou precisar ter um predicativo. Eu não vou ter um verbo de ligação nesse cenário aqui, tá? Eu só vou ter um verbo de ligação representando isso, o meu sujeito e o meu predicativo. Olha só, é problema isso.
Então, eu peguei aquela oração lá de cima, que você usa o celular durante a explicação, e substituí pelo isso. É o segundo passo, né? É problema isso. Escrevi aí. Gente, só que é problema isso não é a mesma coisa que isso é problema? Não está muito mais perfeita essa construção? Por que está muito mais perfeita, gente? Porque eu trouxe o meu sujeito para frente, que é a ordem que a gente preza na língua portuguesa. Sujeito, verbo e o meu predicativo, ou o meu complemento ali. Mas como é que eu sei que é sujeito? Eu pergunto para o verbo. Depois que eu trouxe para frente essa construção, esse isso, eu pergunto para esse verbo. O que é problema? Ou quem é problema? O que é problema? Isso. Isso é a minha resposta para o que é o problema. Então, isso é o meu sujeito. Se isso é o meu sujeito, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, gente. Tá? Então, por que ela é subjetiva? Porque eu tenho um verbo de ligação. E aí, a partir disso, tendo um verbo de ligação, eu só posso ter função ou de sujeito ou de predicativo. Mas eu já tenho um predicativo na minha sentença, né? Eu já tenho isso. O meu predicativo é o problema, né? E isso é o meu sujeito. Então, isso é problema. Sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo. Ocorre que a prática é contrária à lei. Onde que eu separo aqui a minha oração? Antes do que, né? Ocorre que. Minha oração principal vai ser a que não tem o que, que não tem esse elemento, né? Então, vai ser só ocorre. E que a prática é contrária à lei, vai ser a minha oração subordinada substantiva, também subjetiva. Poxa, mas por que subjetiva? Lembra que eu falei para vocês que ocorrer é um verbo típico das orações subjetivas? Já poderia ter matado por aí, entendeu? Já tinha essa sacada aí. Mas tem que fazer os testes. Quais são? Primeiro passo, identificar se tem o elemento que vai introduzir a minha subordinada. É o que? Tenho lá o quezinho antes de prática. Segundo passo, verificar se é substituível por isso ou por o qual. Gente, ocorre isso ou ocorre o qual? Ocorre isso, né? Então, eu construo lá. Ocorre isso e depois vou para o meu terceiro passo. Se for substantiva, eu vou perguntar para o verbo para determinar a função sintática. Tá? Nesse caso, gente, foi o que eu disse no início. O verbo ocorrer, ele é típico das orações subjetivas. Então, já poderia ter desconfiado. Fiz a minha construção. Ocorre isso. Beleza? Mas ocorre isso não é a mesma coisa que isso ocorre? Gente, não está mais perfeito? Não está perfeito esse isso ocorre? Né? Lembra, a regra do português é sujeito, verbo e os complementos. Então, aqui eu tenho sujeito na frente, o isso. Como que eu sei que é o sujeito? Pergunto para o verbo. O que ocorre? Isso. A minha resposta para o que ocorre não foi o isso? Então, o isso é o meu sujeito e ocorre é o meu verbo. Tá certo? Então tá fluindo. Se não foi, volta. Me escuta várias vezes, gente. Várias e várias vezes. Uma hora isso vai fixar. Tá? Vamos com calma. Mais um caso, tá? Último caso aqui de subjetiva para a gente poder pegar a prática. É preciso rever as práticas pedagógicas. Tá. Onde que eu separo essa oração? Poxa, professora, eu não sei, não tenho o quê, como é que eu vou separar? Eu tenho o verbo é, né, o ser, verbo ser, e tenho rever. É preciso que eu reveja as práticas pedagógicas. Eu não consigo encaixar esse que aí, então é a oração subordinada substantiva. Lembra que eu falei para vocês, nem sempre esse que vai estar explícito, tá? Lembra disso, hein? Cuidado. Ok. Então, eu tenho a minha oração principal, é preciso, e rever as práticas pedagógicas é a minha oração subordinada substantiva.
subjetiva. Primeiro passo, identificar se tem o quê. Consigo encaixar o quê? É preciso que reveja. O elemento está escondido, mas existe. Repetir, né, gente? Mas é para fixar. Então, ok. Segundo passo, verificar se esse elemento, se o rever as práticas pedagógicas é substituível por isso ou por o qual. É preciso isso ou é preciso o qual? Gente, é preciso isso. É preciso o qual não faz sentido nenhum. Por isso que ela é oração subordinada substantiva. Tá? O que difere uma oração substantiva das outras é essa substituição. Eu consegui fazer essa substituição pela palavra isso. É uma dica que ajuda muito, né? E terceiro passo, já sei que ela é substantiva. Agora eu tenho que determinar a função sintática. Então, eu tenho um verbo de ligação, que é o meu verbo ser. Então, a minha oração ela pode ser subjetiva ou predicativa. Escrevo ali. É preciso isso. Agora, é preciso isso? Não seria melhor se ficasse na construção de isso é preciso? Bem melhor, não é mesmo? O que é preciso? Isso. Então, isso é o meu sujeito, é o meu verbo de ligação, e preciso é o meu predicativo do sujeito, é a minha característica do sujeito isso. Tá? Mas aqui eu poderia também ter sanado essa dúvida pelo lance daquela malícia que eu falei para vocês, do é preciso, né? É preciso, é bom. Geralmente, quando eu inicio sentenças dessa forma, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tá ok? Lembra disso. Lá, acho que 3 slides atrás, foi onde eu coloquei essa questão dos verbos mais comuns, das construções, das expressões mais comuns. Vamos ter cuidado com isso, galera. Tá? Vamos começar a ter essa manha. Galera, agora vamos seguir aqui para a próxima função. Agora, eu queria dizer para vocês, quando estiver cansado, né, dá uma relaxada, nossa aula vai ser realmente, nossas aulas vão ser, né, um pouquinho mais longas. Então, quando vocês sentirem cansaço e tudo mais, pausa o vídeo, bebe uma água, descansa um pouco, mas volta no foco, tá? É importante vocês voltarem com gás. Vamos lá. Oração subordinada substantiva predicativa. A gente viu a subjetiva, que é aquela que tem função de sujeito, agora vamos ver a que tem função de predicativo. Lembra que o predicativo é aquela palavrinha que vai caracterizar ali o meu sujeito, né? Se eu digo, Luísa é inteligente, quem que é inteligente? A Luísa. Então, a Luísa é o meu sujeito. E o é inteligente, por eu ter um verbo de ligação que representa estado, é interessante que eu tenha um predicativo. No caso, Luísa é inteligente, esse inteligente está caracterizando o meu sujeito Luísa. Então, por isso que eu tenho um predicativo do sujeito. Tá ok? Lembra que o predicativo do sujeito, ou predicativo, de certa forma, ele vai aparecer em orações em que meu predicado é verbo nominal ou que for nominal, tá? Nunca verbal. Vamos lá. Oração subordinada substantiva predicativa. Vai ser aquela que vai desempenhar a função de predicativo do sujeito da minha oração principal. Então, na oração principal, vai sempre, 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 sempre haver um verbo de ligação. Tá? E esse tipo de oração é comum diante de algumas expressões. Quais? O importante é, o problema é, o fato é. Lembra, na subjetiva, o que era comum? É importante, é necessário, é bom. Lembra? Aqui já é o contrário, ó. O importante é, o problema é, o fato é. Olha como é que tá a construção. Já é uma dica muito boa pra gente. A gente já, olha, já consegue tirar a dúvida, já consegue esclarecer algumas coisas. Tá certo? Vamos lá, vamos para o exemplo. O importante é que os alunos tirem proveito das aulas. Quais são os meus verbos? Eu tenho o verbo ser, né, o é, e tenho aí o tirem. Antes que eu separe essa oração, que, né, antes do que. O importante é, e o restante, que os alunos tirem proveito das aulas, vai ser
a minha oração subordinada, tá? Subordinada substantiva predicativa. Por que ela vai ser assim? Gente, primeiro passo. Tenho o elemento que? Tenho. Então, ela é uma subordinada. Tranquilo. Agora, segundo passo. A gente tem que verificar se ela vai ser substituível por isso ou por o qual. Então, eu pego esse que e substituo. O importante é isso ou o importante é o qual? O importante é isso. Se o importante é isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Foi? Tá, terceiro passo. Se ela for substantiva, como é o nosso caso aí, a gente vai perguntar para o verbo para determinar a função sintática. A gente vai organizar através do verbo. Então, eu tenho um verbo de ligação. Então, provavelmente, minha oração só pode ser subjetiva ou predicativa. Tem duas possibilidades, já eliminei 4, tá? Já ajudou muito a gente. Vou ter aí, o importante é isso. Galera, olha bem a estrutura, o importante é isso. Faz sentido, né? Eu não precisaria, isso é o importante, fazer igual eu fazia lá na subjetiva. Não precisa fazer dessa forma, porque essa já é a forma que o português prega, que é o sujeito na frente. Então, qual que é o meu sujeito? Vamos perguntar para o verbo. Quem que é isso? O importante. O importante é o meu sujeito. Meu verbo de ligação é o é. E isso é o meu predicativo do sujeito. O isso vai estar caracterizando o importante, que é o meu sujeito. Poxa, professora, mas não tem uma dica para poder identificar mais fácil? Olha, tem 2 dicas. Eu poderia ter pensado nessa estrutura, nessa expressão o importante é, né? Importante é, que é uma expressão típica das predicativas. Poderia ter pensado dessa forma, já conseguiria matar. E poderia ter pensado também, gente, que quando eu tenho... Coloquei aqui uma atenção para vocês. Que para diferenciar a oração predicativa da subjetiva, é preciso estar atento à presença do artigo. Olha só, o importante. Eu tenho um núcleo, né, uma palavra que é mais forte aí nesse sujeito, que é a palavra importante, e tenho o acompanhando. Se eu tenho esse o acompanhando um nome, né, a palavra importante, eu vou ter sujeito, gente. Eu nunca vou ter um predicativo do sujeito em que eu tenha um artigo acompanhando. Então, se eu tenho um artigo acompanhando um substantivo, a possibilidade é que ele seja sujeito, que ele tenha a função de sujeito. Predicativo que ele não vai ser. Tá ok? Mais um exemplo, vamos lá. O problema é você usar celular durante a explicação. Ó, aqui nesse caso, você não tem o quê? Mas eu não consigo encaixar esse quê, gente? Ó, o problema é que você use o celular durante a explicação. Consigo perfeitamente encaixá-lo aí. Então, é sim uma oração subordinada, né? Tranquilo. Agora, segundo passo. O problema é isso ou o problema é o qual? O problema é isso. Então, é subordinada substantiva, tá? E agora, professora? Qual é o terceiro passo? É de saber qual é a função sintática dela. Se ela tem função de sujeito ou de predicativo. Nesse caso, eu tenho um verbo de ligação, um verbo ser. De novo, poderia pensar aqui que ela é subjetiva ou predicativa. Escrevo lá a minha sentença. O problema é isso. O que é isso, gente? O problema. O problema é o meu sujeito. Olha só, eu tenho um nome, que é o problema, acompanhado de um artigo definido. Então, só pode ser sujeito. Já matava aí, pronto. Se esse é o meu sujeito, o que está restando é o quê? É o predicativo do sujeito. Gente, quando eu tenho um verbo de ligação, eu só vou ter sujeito e predicativo do sujeito. Então, se eu já tenho o meu sujeito, só falta o quê? O predicativo do sujeito. É o que está faltando naquela oração. Tá ok? Professora, poderia identificar também por esse início o problema é? Sim, já poderia desconfiar. Claro que tem que fazer os testes mesmo assim, mas eu já poderia sim desconfiar, até para ganhar tempo, que é uma oração subordinada predicativa. Subordinada substantiva predicativa, certo? Gente, por último, tá? Prometo que agora é para fechar mesmo. Vamos para as orações subordinadas substantivas apositivas.
O que é o aposto, gente? Lembra que o aposto é aquele adendo, aquela informação extra, é uma explicação. Essa oração é molezinha, é muito fácil da gente identificar, tá? É ótima. Por quê? Ela é marcada pelos dois pontos, às vezes por vírgula, às vezes por travessão também, nem coloquei para vocês porque não é muito comum, mas os dois pontos, elas vão estar sendo sempre introduzidas por esses elementos. Então, através deles, eu já identifico, graças a Deus, apareceu oração subordinada substantiva apositiva, porque tem função de aposto, tem a ideia ali de explicar alguma coisa, tá? Vamos para o Faça-me o favor. Dois pontos. Desligue esse celular. Gente, oração principal. Faça-me um favor. Oração subordinada. Desligue esse celular. Perfeito. Olho para ela, já consigo identificar que ela é positiva só pelos dois pontos. Tranquilo? Então, esse vai ser meu primeiro passo. Segundo passo, verificar se eu consigo substituir por isso ou por o qual. Gente, nem precisava, porque eu já matei lá em cima. Mas vamos tentar. Vamos ver se a gente estiver com dificuldade, vamos para todos os passos. Faça-me um favor. Faça-me um favor isso, faça-me um favor o qual. Isso, né? É como se o isso fosse aquilo que eu ainda vou dizer. Fosse dar aquela explicação ali. Vou dizer qual que é esse favor. Então não pode ser o qual. Não faz sentido nenhum. Tá? Então aí eu vou ter uma oração subordinada substantiva apositiva. Mais exemplo. Há na vida um regulamento que não podemos deixar de ser felizes. Há na vida um regulamento que não podemos deixar de ser felizes. Esquisita essa sentença, né? Por que é esquisita, gente? Porque ela é muito difícil de aparecer para vocês. Mas a gente tem que, né, tem que aprender, tem que saber que ela pode vir nessa construção. Construção é essa, é com uma vírgula. É difícil vir uma vírgula antecedendo, assim, uma oração subordinada apositiva. Mas acontece. Oração principal. Há na vida um regulamento. Oração subordinada apositiva, que não podemos deixar de ser felizes. Como que eu sei disso? Primeiro passo, identificar a presença do elemento que introduz. Qual que é esse elemento? Agora, esse elemento não é mais os dois pontos, nem o que. É a minha vírgula, tá? É a minha vírgula que mostra ali que eu ainda vou dizer alguma coisa. Então, há na vida um regulamento. Há na vida um regulamento, isso. Parará, eu ainda vou dizer o restante. Que regulamento é esse? Não podemos deixar de ser felizes. O isso substitui essa questão toda do que não podemos deixar de ser felizes. Então, eu vou ter uma oração subordinada substantiva apositiva. Certo? Gente. Não acabou não, né? Vamos dar uma pausa pra gente relaxar um pouco, porque é muito conteúdo. Vamos organizar as ideias. Se necessário, assiste algum trecho depois de novo, tá? Vamos pausar. Daqui a pouco a gente volta, tá?